Salve, salve, povo meu! Eis-me aqui, Arnaldo Paula, professor de língua portuguesa do LPP, Língua Portuguesa para Passar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube Língua Portuguesa para Passar. Se você ainda não se inscreveu, por gentileza, inscreva-se já no @Língua Portuguesa para Passar aqui no YouTube. E também, por gentileza, siga lá no Instagram, @Língua Portuguesa para Passar. Neste momento aqui, o foco será a FGV, a organizadora FGV, organizadora responsável pelo concurso da PEMERGE, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Vou resolver algumas questões no que diz respeito à interpretação e compreensão textual, dando uns direcionamentos, dando umas dicas valiosíssimas, importantíssimas no que diz respeito a tal banca. Então, vamos que vamos, povo meu. Vamos à primeira questão. Vejam só, a primeira questão diz o seguinte. Vamos lá. O jornal Globo, de 10/10/2018, informava o seguinte. Então, vamos ver o que informava. Relatório do FMI, divulgado ontem, diz que, excluindo a Venezuela em grave crise, então quem está em grave crise? A Venezuela. O Brasil será o país emergente com maior dívida bruta em relação ao PIB, 90,5% em 2019. Então, a maior dívida bruta diz respeito a Brasil. Em grave crise, diz respeito à Venezuela. Então, é muito importante que pontuemos essas relações. As menções feitas a um grupo, as menções feitas a outro grupo. Então, é muito importante de pronto que marquemos, que decodifiquemos para que tenhamos o domínio da situação. Isso é o método dos 50. A partir desse momento em que eu faço essas conexões, eu tenho um alívio, eu tenho uma situação facilitadora para resolver a questão. Vamos seguir. Vou trocar até aqui a cor, ó. A informação correta passada ao leitor é a seguinte. Então, vamos lá. A crise econômica do Brasil é a mais grave do continente. Em grave crise está quem? A Venezuela. Então, é incorreto o que se diz aqui. Por isso que eu fiz as ligações, eu fiz as conexões. Vamos lá. A crise na Venezuela é causada por sua dívida bruta em relação ao PIB. A dívida bruta em relação ao PIB diz respeito ao Brasil e não à Venezuela. Viram só? Então, eu elimino também a opção B. Elimino. Vamos à opção C. A informação veiculada pelo jornal não é confiável em função de ter sido divulgada pelo FMI. Opa! Aqui nós temos de ter um juízo de interpretação textual. Interpretação textual e compreensão textual tem diferença. Na interpretação textual, eu vou lidar com elementos esofóricos, ou seja, elementos de fora do texto. Para interpretar bem um texto, eu tenho de ter noção de atualidade, eu tenho de ter noção de conhecimento de mundo. Para compreensão textual, nós vamos lidar com elementos endofóricos, ou seja, elementos de dentro do texto, elementos internos com relação ao texto. Então, eu preciso ter conhecimento de mundo aqui. FMI, neste contexto, é Fundo Monetário Internacional. É um órgão de alta credibilidade. Então, vejam a menção aqui na opção C. A informação veiculada pelo jornal não é confiável em função de ter sido divulgada pelo FMI. O FMI, gente, é simplesmente o Fundo Monetário Internacional, um órgão de alta credibilidade. Então, se a informação veiculada no jornal não é confiável em função de ter sido divulgada pelo FMI, é algo incorreto. Então, eu descarto a opção C
por conta disso. Vamos a D. O conteúdo semântico do advérbio ontem depende da data de publicação do jornal. Isso é verdade. Ontem, com relação a hoje, foi segunda-feira. Ontem, com relação a hoje, foi segunda-feira. Sábado, aí eu vou colocar sábado. Se eu estiver no sábado com relação a ontem, para sábado, ontem vai ser sexta-feira. Então, o ontem vai depender do contexto e exatamente da publicação do jornal. Então, a princípio, a opção D nos atende. A opção D é correta. Tudo bem? Então, vamos seguir. Opção E. O segmento em grave crise se refere ao Brasil e à Venezuela. Não, em grave crise só há Venezuela. Descarto a opção E. Então, a solução para o nosso problema está aqui na opção D. Delta é a solução para o nosso problema. Viram só? Nessa questão, precisamos fazer as conexões, fazer as ligações, os elementos que se ligam, o que diz respeito a uma situação, o que diz respeito a outra situação, ter conhecimento de mundo, porque eu preciso saber o que é o FMI dentro deste contexto aqui para chegar à melhor conclusão. Amém, povo meu? Ficou clara essa questão? Questão bem interessante da FGV, muito bem estruturada, muito bem formulada. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Maravilha. Vamos à próxima, então. Próxima questão. Vejam aqui. O cartaz publicitário de um evento de moda no Rio de Janeiro mostrava o seguinte: Veste Rio, a moda aqui é fazer negócio. A frase "a moda aqui é fazer negócio" tem sua originalidade apoiada no ou na. Vamos ver então. O contexto aqui, ó, a moda aqui é fazer negócio. Veste Rio, a moda aqui é fazer negócio. Veste Rio. Veste, lembra de vestimenta, então diz respeito à moda, como figurino, como estilo, vestimenta. E a moda, eu posso pensar também a mania, a questão, a situação. Então, a palavra moda, ela pode estar enquadrada com dois significados, dois sentidos diferentes. Duplicidade de sentido em uma sentença. Isso chamamos ambiguidade. Então, já é algo que pode fortalecer na decisão final da questão. Vejam só. A frase "a moda aqui é fazer o negócio" tem sua originalidade apoiada em quê? Emprego da linguagem figurada? Não. A originalidade, não. Duplicidade de sentido da palavra moda? Opa, mencionei isso. A ambiguidade, a palavra moda, como o estilo, né, de questão de relacionada à vestimenta, e a palavra moda, a questão de mania, a questão de momento. Então, a duplicidade de sentido da palavra moda gera essa originalidade neste anúncio, nesta publicidade. Mas vamos ver outras. Opção C, utilização de linguagem coloquial? Não é isso. Inversão dos termos sintáticos da frase? Também não. Uso de erro gramatical intencional? Também não. A originalidade é fundamentada, é apoiada na semântica, no sentido duplo investido na palavra moda. Então, a solução para o nosso problema aqui é a opção B, duplicidade de sentido para a palavra moda. Amém, povo meu? Então, aqui tivemos de observar uma análise, tivemos de observar a intenção de um texto publicitário. Um texto publicitário tem esta convicção:
gerar humor, gerar ambiguidade, duplicidade de sentido, trocadilho. Então, muita atenção, porque são pontos característicos de um texto publicitário. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Maravilha! Vamos que vamos, então. Quero chamar a sua atenção para essa próxima questão aqui. Vejam só. Uma entrevista com o economista-chefe do Banco Internacional de Investimento registrou o seguinte diálogo. Olha aqui, o entrevistador falou assim: o que os americanos podem querer do Brasil? Pergunta do entrevistador. O economista, chefe do Banco Interamericano de Investimento, falou assim: obviamente, lhes interessaria ter melhor acesso à maior economia da América Latina. O Brasil tem uma enorme complementaridade com a economia americana, em especial no setor industrial. O economista entrevistado dá uma resposta política à pergunta feita. A marca dessa preocupação está em... Então, vejam só. Uma entrevista com o economista-chefe do Banco Interamericano de Investimento. Ele, como um chefe, um economista-chefe de um banco interamericano de investimento, ele quer negociar, ele quer ganhar campo, clientes, mercado para a ação. Então, se ele quer investir aqui no Brasil, se ele quer ter mais afinidade com o mercado aqui no Brasil, o que ele vai dizer? Ele vai elevar, ele vai elogiar, ele vai colocar a autoestima lá em cima do Brasil, no que diz respeito à intenção dele. Então vejam a pergunta: o que os americanos podem querer do Brasil? Aí vem a resposta do economista-chefe. Obviamente, lhes interessaria ter maior acesso à maior economia da América Latina. O Brasil tem uma enorme complementaridade com a economia americana. Então ele está dizendo que o Brasil é a maior economia da América Latina, supera outros países, Argentina, Chile, Uruguai, e olha o ego, e olha a autoestima do Brasil sendo elevada. E isso aí é favorável ao economista-chefe, porque, opa, olha só, esse rapaz, esse senhor, valoriza a gente, hein? O Brasil absorvendo isso. E vamos seguir, ó. O Brasil tem enorme complementaridade com a economia americana. Olha só, a economia americana top de linha. Olha só, a afinidade que há entre as duas economias, uma complementando a outra. Então, está elevando a autoestima da nação Brasil. Então, o economista entrevistado dá uma resposta política. Ele é político nesse sentido, é aquele articulador, é aquele negociador, aquele cara que sabe dialogar para alcançar o objetivo. A marca dessa preocupação está em quê? Vamos ver então. Declarar que o Brasil é a maior economia da América Latina? Opa, sim, porque ao afirmar categoricamente que o Brasil é a maior economia da América Latina, isso abre espaço para ele investir aqui no Brasil. Vamos a B, informar a complementaridade das economias? Não é essa a questão. Destacar a importância das negociações no setor industrial? Não é esta. Reconhecer que os Estados Unidos têm pouco acesso à economia brasileira? Também não é essa a intenção. Mostrar a preocupação americana com o nosso país? Também não é essa a intenção. Então, o economista entrevistado dá uma resposta política. Obviamente, lhes interessa ter acesso à maior economia da América Latina. A resposta inicial categórica. O que os americanos podem querer do Brasil? Lhes interessa ter maior acesso à maior economia da América Latina. Então, declarar que o Brasil
é a maior economia da América Latina. Essa é a resposta política, aquela que introduz uma boa negociação, uma boa interação, é a resposta política feita à pergunta. Logo, a resposta está aqui, deixa eu trocar a cor, na opção A, alfa. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Então aqui eu estou dando indícios a vocês, estou trabalhando aqui no passo a passo, destacando, colocando em evidência pontos fundamentais, determinantes para boa articulação, para melhor solução da questão. Amém, povo meu? Ficou clara essa questão? A FGV trabalha assim. Temos de ter nas questões de interpretação textual, compreensão textual, cuidado, marcar, decodificar. Este é o método dos 50, em que marcamos, em que sublinhamos, para que tenhamos o domínio com relação à situação. 50% da questão fica ao nosso favor, ao nosso lado, a partir dessas marcações que geram maior entendimento com relação ao texto lido, ao comando da questão e às opções dadas. Então, opção A é a solução para o nosso problema. Vamos à próxima questão. Vejam só. Uma notícia publicada em jornal carioca trazia o seguinte texto, olha só. Pacientes em risco por impasse do governo. Aí vem. Remédio para doença rara está retido no aeroporto de Brasília há um mês. Então, algo muito sério. Remédio para doença rara está retido no aeroporto de Brasília há um mês. Por desentendimento, olha aqui, ó, burocrático entre a Anvisa e o Ministério da Saúde. Carregamento importado dos Estados Unidos é avaliado em 84 milhões e meio. A condenação maior dessa notícia se dirige ao ou a... Vamos pensar aqui juntos. Tem várias coisas graves aqui. Vejam só, vamos ao passo a passo. Pacientes em risco por impasse do governo. Remédio para doença rara está no aeroporto de Brasília há um mês. Por quê? Por desentendimento burocrático entre a Anvisa e o Ministério da Saúde. Anvisa e Ministério da Saúde falam a mesma língua, tem relação, povo meu. Então, há um mês, está retido no aeroporto um remédio que é direcionado a uma doença rara, por desentendimento o quê? Burocrático. O desentendimento burocrático, povo meu, é simplesmente aí vem o nosso conhecimento de mundo entre a Anvisa e o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde poderia já ter batido o martelo e resolvido essa situação. Então a questão é relacionada a um desentendimento, burocrático. Então o que fala mais alto aqui, para que haja esse impasse, para que haja esse desentendimento, é o excesso de quê, povo meu? Burocracia. Então, a condenação maior dessa notícia se dirige a ou ao. Corrupção das autoridades? Não, não se fala aqui em corrupção. Descaso do governo? Aqui não é descaso, aqui é desentendimento burocrático. Então, a situação aqui é de burocracia, tá aqui no texto. Então, eu descarto isso aqui. Burocracia exagerada? Opa, aí sim. Mas vamos ver as outras. Falta de planejamento? Não diz aqui no texto falta de planejamento. Legislação ultrapassada? Não fala aqui de legislação. O que fala aqui é de impasse por desentendimento burocrático. Então, a burocracia está acima dessa situação relacionada a paciente
de risco, remédio para doença rara por conta de desentendimento burocrático. Então, burocracia exagerada. Esta é a solução para o nosso problema. Essa é a condenação maior que está demonstrada aqui no texto. Logo, opção C é a solução para o nosso problema. Viram só? A análise de uma questão de interpretação, de compreensão de texto da FGV precisa ser assim, marcar palavras, expressões-chave para que cheguemos à melhor conclusão. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Maravilha! Vamos à próxima. Vejam só. Uma das dicas publicadas na revista Ela, outubro de 2018, sobre manter a geladeira organizada dizia: potes de vidro transparentes em formatos quadrado e retangular para encaixar nos cantos da geladeira são os melhores para guardar as sobras de comida. Ainda indico etiquetar o que tem em cada um e o dia em que foi preparado. Márcia Primo Costa. Muito bem. A mesma estrutura, olha aqui, olha a palavra mesma, a mesma estrutura do segmento formatos quadrado e retangular aparece em... Eu quero chamar a sua atenção para essa questão aqui. Mesma estrutura em que sentido? Formatos quadrado e retangular. Aí a gente vê aqui nas opções alunos da primeira e segunda série, as bandeiras brasileira e francesa, livros úteis e interessantes, atores e atrizes participantes, bons vinhos e licores. Qual é a mesma estrutura que é pedida aqui? A partir do que você observou nas opções, você vai definir assim, ó. Qual é a estrutura mencionada? Formatos. Substantivo, substantivo plural. Formatos. E quadrado e retangular são dois adjetivos no singular. Um substantivo no plural e dois adjetivos no singular. É esta a estrutura que nós vamos ter de observar. Então, vamos passo a passo. Vou trocar aqui a cor. Alunos, substantivo no plural. Maravilha. Da primeira e segunda séries. Primeira e segunda são numerais. Primeira e segunda são numerais. Então, não caia na armadilha. Primeira e segunda são numerais. Então, por isso que na opção A não temos a mesma estrutura. Vamos seguir. Opção B. As bandeiras... Vou trocar aqui a cor. Bandeiras... Opa... Substantivo no plural. Brasileira e francesa, opa, dois adjetivos no singular. Opa, a princípio a opção B está nos atendendo, mas vamos ver as outras. Livros, substantivo no plural. Agora, úteis e interessantes, adjetivos, só que no plural. A estrutura pede adjetivos no singular. Então, eu elimino, por isso, a opção C. Viram só? Atores e atrizes são dois substantivos no plural. Participantes, um adjetivo no plural. Então, não é. Opção E. Bons, um adjetivo no plural. Vinhos e licores, dois substantivos no plural. Viram só? É dessa forma que vamos resolver essa questão. Então,
a mesma estrutura encontrada no segmento formatos quadrado e retangular está aqui apresentada na opção B. Bravo é a solução para o nosso problema. Viram só o passo a passo? Indiquei aqui passo a passo para você, de forma cadenciada, para você captar a mensagem e resolver a questão da melhor forma possível. Então, recapitulo aqui, ó, formatos quadrado e retangular. Nessa estrutura, nós temos formatos, um substantivo no plural. Quadrado e retangular, 2 adjetivos no singular. A mesma estrutura encontramos aqui. As bandeiras brasileira e francesa. Bandeiras, substantivo único no plural, brasileira e francesa, 2 adjetivos no singular. Por isso que a opção B resolve o nosso problema. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Maravilha! Então, para resolver questão da FGV, no quesito interpretação textual, compreensão textual, você precisa observar com cautela, com cuidado, o texto, o comando e também as opções apresentadas. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Maravilha! Vamos à próxima. Vejam a próxima questão. Mais uma vez, precisamos ter noção, conhecimento de mundo. Um anúncio de imóveis dizia: galpões em condomínio para locação, 500 metros da linha vermelha, restaurante 24 horas, segurança privada 24 horas, módulos a partir de 2.300 metros quadrados, 7.500 metros quadrados, de estacionamento. Com licença. O anúncio citado mostra um conjunto de vantagens para o comprador. Entre as vantagens oferecidas, só não, olha o não aqui, está presente. Aqui nós precisamos ter conhecimento de mundo. Por quê? Precisamos saber o que é linha vermelha. Linha vermelha, para o morador do estado do Rio de Janeiro, é a via expressa que facilita o acesso para quem vai para outra via chamada linha amarela, para quem vai para outra via chamada Avenida Brasil, para quem vai para outra via chamada Via Dutra, para quem vai para outra via chamada Washington Luiz. Então, a linha vermelha tem esse facilitador de facilitar o acesso a outras vias importantes também do estado do Rio de Janeiro. Então, aqui, a nossa interpretação é fundamental, é determinante. O nosso conhecimento de mundo é fundamental, é determinante para a boa resolução desta questão. Então, aqui, há uma série de vantagens. É pedido no comando da questão a que não está presente, a vantagem que não está presente. Vou começar aqui pela opção E. Facilidade de acesso. Por que eu comecei por aqui? Porque eu vou logo à linha vermelha. 500 metros da linha vermelha, muito próximo da linha vermelha. A linha vermelha me facilita chegar à linha amarela, à Avenida Brasil, à Via Dutra, a Washington Luiz. Então, a facilidade de acesso, isso é vantagem contida aqui no anúncio, sim. Então, não é essa. Eu preciso marcar uma situação em que não é vantagem presente. Então, por isso, eu elimino a opção E. Disponibilidade de estacionamento. Diz assim, 7.500 metros quadrados de estacionamento. Então, aqui tem estacionamento disponível, sim. Então, é uma vantagem presente. Não é essa que queremos. Opção C. Módulos em várias dimensões. Diz aqui, módulos a partir de 2.300 metros quadrados. Ou seja, se a partir, eu tenho a ideia de que há outras dimensões possíveis de módulos. Então, é vantagem presente. Se é vantagem presente, eu elimino. Opção B, segurança permanente. Olha o que diz aqui, segurança privada 24 horas. Se é 24 horas, povo meu, é segurança permanente. Então, tem essa vantagem aqui, sim. Então, só nos resta a opção A. Veja só o que diz. Diz aqui, vou trocar até a cor,
restaurante 24 horas. Mas não diz o que está disponível nesse restaurante 24 horas. Há pessoas que falam que aquele hamburgão completão não é uma alimentação saudável. Um cachorro quente de salsicha ou de linguiça, cheio de ketchup e mostarda, não é uma alimentação saudável. Uma pizza calabresa, toda também incrementada lá, muitos dizem que não é uma alimentação saudável. Viu só? Então, neste restaurante 24 horas, aquele salgadinho, aquela coxinha, aquele pastel, opa, gente, misericórdia. Então, diz que tem restaurante 24 horas, mas não diz que tipo de alimentação há lá. Então, alimentação saudável é uma situação que não consta como vantagem proposta aqui nesta relação. Logo, a opção A é a solução para o nosso problema. Amém, povo meu? Então, viram a interpretação, viram o passo a passo, temos de ter conhecimento de mundo, temos de analisar friamente todos os aspectos para chegar à melhor conclusão em questões de interpretação textual e compreensão textual da FGV. Amém, povo meu? Antes de ir à última questão, eu quero colocar aqui para você o seguinte, ó. Para você que vai fazer a prova PEMERGE, um material de língua portuguesa, material de apoio em PDF em cada aula do curso, simulado ao final de cada módulo. Então, você tem um módulo de interpretação, tem um módulo de crase, um módulo de valor semântico de conectivos. Ao final de cada módulo, você terá um simulado com o sistema Training Time temporizado, simulando a sua prova, para que você se organize com relação ao tempo que você utiliza também na resolução de cada questão. Suporte tira dúvidas do aluno. Nós temos essa preocupação. Você estudou a teoria do módulo, depois já fez as questões no simulado, teve dúvida, você irá direcionar a sua dúvida para a nossa equipe irá passar para mim e eu repassarei com a dúvida sanada para você ficar tranquilo. Curso de português para PEMERGE com método LPP. Esse curso está no valor de R$ 297. O método LPP é esse método aqui que eu apresento a você. Resolvo a questão passo a passo, os detalhes, faço as conexões, inclusive dentro das opções para você chegar à melhor solução. Curso de exercícios português para FGV, a organizadora da prova da PEMERGE, com 100 questões comentadas por mim, professor Arnaldo Paula, com o método LPP. Valor R$ 197. Aí você vai somar R$ 297 a R$ 197, terá R$ 494 como resultado. Porém, você vai descartar esses R$ 494 e vai investir, porque comprar esse material não é gasto, é um investimento, e vai investir no cartão de crédito em 12 vezes de R$ 20,34. Vejam só, a nossa equipe já está colocando aí o link para que você entre nesse link e já faça a sua compra. Ou aí no número do WhatsApp que está apresentado também para que você interaja para saber mais informações de como comprar esse material. Ou saber o seguinte, não, eu não quero em 12 vezes, em 6 vezes, quanto seria? Nossa equipe vai informar a você a partir desse link e do número do WhatsApp que está aí na tela. Em 3 vezes, da mesma forma. Eu quero pagar em Pix à vista ou em boleto à vista. Entre em contato com a nossa equipe que ela vai passar o valor direitinho em Pix à vista ou no boleto à vista também. Material de primeira, de excelência, para você ter sucesso, você que postula a PEMERGE, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Amém, povo meu? Então entre em contato com a nossa equipe aí para que você faça esse investimento, compre esse material de primeira, com teoria, com questões da FGV comentadas. Amém, povo meu? Maravilha!
E eu vou, então, à última questão. Fala o seguinte: a doença deve ser combatida desde o nascimento. Assinale a opção que indica o problema da construção dessa frase. Vejam só qual é o problema. A doença deve ser combatida desde o nascimento. A palavra nascimento gera duplicidade de sentido. Nascimento de quê? Da doença ou nascimento da pessoa? Então, temos aí uma duplicidade de sentido. Temos, então, uma ambiguidade. A opção A é a solução para o nosso problema. Gostou? Então, eis aí resolvidas questões da FGV, principalmente para você que está se direcionando ao concurso da PEMERG, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Gostou? Então faça o seguinte, inscreva-se aqui no canal do YouTube, @Língua Portuguesa para Passar, e siga lá no Instagram também, @Língua Portuguesa para Passar. Tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, nós temos materiais, aulas diárias, resoluções de questões diárias para você estar cada vez mais afinada, cada vez mais afinado com o método LPP Língua Portuguesa para Passar. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.